Meu nome é Dominic e sou um detetive conhecido por desvendar os mistérios mais obscuros. Certa noite, recebi uma ligação anônima que mudaria minha vida para sempre. O tom da voz do outro lado da linha estava carregado de desespero e medo. A ligação informava sobre uma série de assassinatos brutais que estavam ocorrendo em Porto Alegre. As vítimas eram encontradas dilaceradas, com marcas de garras profundas, e uma atmosfera de horror pairava sobre a cidade. Rumores começaram a circular sobre um ser sombrio, o lobisomem de Porto Alegre, que, segundo a lenda, despertava nos dias de lua cheia para caçar suas presas. Decidi investigar, e minha busca começou pelos arredores da última cena do crime. A noite estava escura, apenas iluminada pela luz tênue dos postes de rua. Minha investigação me levou a entrevistar testemunhas, mas ninguém parecia ter visto algo concreto. O medo havia silenciado a cidade, transformando-a em um cenário sombrio e misterioso. Então, uma pista surgiu. Um morador local, conhecido como Antônio, afirmou ter testemunhado algo estranho na noite de um dos assassinatos. Ele descreveu um vulto sombrio, maior do que qualquer humano, com olhos brilhantes e um uivo que cortava a noite. Parecia que o lobisomem poderia ser mais do que uma lenda urbana. Decidi investigar a fundo a história de Antônio, seguindo-o até sua casa. Lá, ele revelou que a criatura havia sido avistada na antiga floresta nos arredores da cidade. Decidi explorar a área, seguindo um caminho sinuoso entre as árvores densas e os arbustos. À medida que avançava, os uivos da criatura tornavam-se mais audíveis. Foi então que, de repente, me deparei com uma clareira iluminada pela luz da lua cheia. No centro, uma figura se erguia, transformando-se diante dos meus olhos. Era o lobisomem. O monstro encarou-me com olhos selvagens, e eu soube que estava diante da fonte do terror que assolava Porto Alegre. Havia algo naqueles olhos que me intrigava, algo mais do que mera bestialidade. Rapidamente, percebi que esta criatura era mais humana do que eu imaginava. Engoli em seco e, mantendo a calma, comecei a questionar o lobisomem. Ele se revelou como Carlos, um homem amaldiçoado por uma antiga maldição familiar. Carlos estava desesperado, implorando por uma solução. Determinei-me a ajudá-lo, a encontrar uma maneira de quebrar a maldição. Com a ajuda de especialistas em ocultismo e rituais antigos, desenvolvemos um plano para libertar Carlos da maldição do lobisomem. O processo era arriscado, mas a alternativa era deixar que a cidade continuasse a sofrer com seus ataques. Na noite da próxima lua cheia, realizamos o ritual na mesma clareira onde eu o encontrei pela primeira vez. Carlos tremia enquanto as palavras antigas eram entoadas, e a magia começava a agir. Uma luz brilhante envolveu-o, e sua forma lupina foi lentamente substituída por sua aparência humana. Carlos estava livre da maldição. O alívio em seus olhos era evidente, e a cidade de Porto Alegre estava finalmente a salvo. As garras do lobisomem não assombrariam mais as noites tranquilas da cidade. Enquanto observava a lua desaparecer no horizonte, eu soube que a escuridão havia sido vencida, pelo menos por enquanto.